Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: Escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a torna impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus disse: Será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: É o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração da pessoa que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que mais uma vez estão juntos hoje conosco na leitura do Evangelho, o alimento diário para a nossa vida. Porque Jesus é o nosso alimento. É Ele que mostra para nós o caminho e o Espírito Santo que nos ilumina, nos ajuda a entender e nos faz sentir o calor do Pai. Como é bom passarmos alguns minutos mergulhados nesta fantástica comunidade de Deus. Jesus diz para a multidão: Não há nada no exterior do ser humano que entrando nele possa torná-lo impuro. Jesus inverte as coisas. O impuro não vem de fora para dentro, como ensinavam os doutores da lei, mas sim de dentro para fora. Deste modo, ninguém mais precisa se perguntar se esta ou aquela comida ou a bebida é pura ou impura. Jesus coloca o puro e o impuro num outro nível, no nível do comportamento ético. Ele abre um novo caminho para chegar até Deus e assim realiza o desejo mais profundo do povo. Os discípulos não entenderam bem o que Jesus queria dizer com aquela afirmação. Quando chegaram em casa, pediram uma explicação. Jesus estranhou a pergunta dos discípulos. Pensava que eles tivessem entendido a parábola. Na explicação aos discípulos, ele vai até o fundo da questão da pureza. Declara puros todos os alimentos, ou seja, nenhum alimento que de fora entra no ser humano
pode torná-lo impuro, pois não vai até o coração, mas vai para o estômago e acaba na fossa. E conforme o pensamento da época, o que entrava na fossa não era considerado impuro. Mas o que torna impuro, diz Jesus, é aquilo que de dentro do coração sai para envenenar o relacionamento humano. E ele enumera prostituição, roubo, assassinato, adultério, ambição, etc. Assim, de muitas maneiras, pela palavra, pelo toque e pela convivência, Jesus foi ajudando as pessoas a conseguir a pureza. Pela palavra, purificava os leprosos, expulsava os espíritos impuros e vencia a morte, que era a fonte de toda impureza. Pelo toque em Jesus, a mulher excluída como impura ficou curada. Sem medo de contaminação, Jesus comia junto com as pessoas consideradas impuras. No tempo de Jesus, tocar é leproso, comer com publicano, comer sem lavar as mãos, etc. Tudo isso o tornava a pessoa impura, e qualquer contato com essa pessoa contaminava os outros. Agora, de repente, tudo mudou. Através da fé em Jesus, era possível conseguir a pureza e sentir-se bem diante de Deus, sem que fosse necessário observar todas aquelas leis e normas da tradição dos antigos. Foi uma libertação. A boa nova anunciada por Jesus tirou o povo da defensiva, do medo, e lhe devolveu a vontade de viver, a alegria de ser filho e filha de Deus, sem medo de ser feliz. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.